Sejam todos bem-vindos a mais um episódio de O Mentor Podcast. Você que está chegando aqui pela primeira vez, fique à vontade. Aqui é um podcast onde a gente fala sobre empreendedorismo, sobre negócios, sobre vivência. E se você quer trilhar essa jornada de montar o seu próprio negócio, ou se você até mesmo já tem e quer estruturar, você está no melhor lugar para poder aprender estratégias com quem realmente constroem empresas sólidas, empresas que vão ter sucesso nessa jornada. Pessoal, hoje eu tô aqui com dois caras, gente boa demais, vocês vão conhecer eles aqui, vocês já devem ter visto na vinheta, mas eu faço questão de apresentar todos os convidados, porque assim, cada um que eu trago aqui é porque eu me identifico com a história, é porque tem algo para poder agregar com todos nós. E esses dois aqui eu admiro. Então vamos lá, ó. O primeiro deles, vou ler aqui para vocês porque é bastante coisa. Empreendedor, fundador da Build Branding, é uma agência de marketing, começou a trajetória dele longe do digital, lá na construção civil, e foi a vivência prática que moldou a visão de negócios dele. Hoje ele lidera uma agência especializada em marketing de performance para negócios locais, principalmente restaurantes e deliveries. E o outro é o Nuno, empreendedor digital há mais de 6 anos, sócio da Build Brand também, iniciou a trajetória dele no mundo digital durante a pandemia e desde então vem se especializando em comunicação, posicionamento e branding. Então, sejam bem-vindos, Marcos e Nuno, dupla de peso, cara. E aí, tudo bom? E aí, Nuno? Gostei. Beleza? Que pensa nesse episódio, hein? Cara, você viu? Faz tempo que a gente tá Ansioso. combinando de marcar, né? Não, e quando eu não deu semana passada, eu falei assim, nossa, não acredito. Falei pra minha família inteira já. E por todos os empresários, falei que ia dar alô pra todo mundo. Eu falei, nossa, é agora, mas chegou. Viu? É isso, pessoal, era pra ter sido marcado semana passada esse episódio e a gente só tá marcando hoje, né? Porque semana passada teve alguns imprevistos, mas é assim, cara. Marca falta a vida do empreendedor, né? É isso. Então, empreendedor ele precisa o quê? Se moldar Prioridade. às prioridades, às dificuldades que surgem. O importante é não parar. Eu vejo dessa forma. Poxa, não deu semana passada? Marca hoje. E empreendedor é assim, resiliência. Aprendi isso daí com um antigo chefe meu. Ele falou, Renan, o empreendedor que não tiver resiliência, infelizmente ele vai ter fracasso na vida dele. Porque assim, Que resiliência? Resiliência é continuar mesmo quando tá dando errado. continuar mesmo quando tá dando errado, é saber lidar com as dificuldades e é isso que importa, né? Com os nãos é muito importante. E aí? Gostei dessa mentalidade. Pô, fiquei sabendo, pô, o assunto aí é sobre falir, é isso mesmo? É isso aí. O digital na sua empresa pode falir. Pode falir sua empresa. Não é que é verdade, cara. É isso, caras. Eu gosto de pensar nisso, mas é por conta da resiliência. Porque o empresário que falha usando ali o digital é porque que deu errado, ele desistiu, ele parou, não continuou evoluindo. Eu acho que a evolução continua, né? O digital, ele é uma potência, né? Que quer dizer isso? Quando você coloca ele na sua empresa, ele pode potencializar aquilo que está lá dentro. E às vezes tem muita falha que está ali dentro de uma empresa que você não olhou, você deixou de olhar. E a gente tem algumas histórias aqui que a gente vai dividir com você que está assistindo. Posso fazer uma análise muito, muito simples, tendo um cliente que a gente preferiu não atender, recebendo bem, justamente por conta disso. Então, assim, a gente entrou na empresa, a gente costuma fazer uma auditoria, eu e o Marcos, né? Porque quando a gente vai entrar com alguma estratégia, a gente precisa ver o que está sendo feito para a gente ajustar conforme a estratégia que a gente vai pôr. Cara, a gente abriu ali o gerenciador, a gente abriu a empresa, abriu o processo e sentou e conversou com o cara. Amigo, você vai ter que fazer isso, vai ter que mudar isso, vai ter que... Ah, mas isso aí é muito mais fusto. Foi o que ele falou pra gente. Aí eu lembro pro Marcos e falou assim, mas a gente entrou aqui pra realmente cuidar da sua empresa. A gente tá passando pra você precisa contratar essa ferramenta, você precisa fazer isso. Ele, não vou fazer. Se virem. Ele falou, bom, então a gente não vai fazer. Devolveu o dinheiro do cara, seguimos a vida. Hoje esse cara, eu não sei o que ele tá fazendo, mas eu sei que ele sumiu. O que eu vejo, Nuno? Eu acredito sim, os empresários que investem em marketing, eles acham que vai ser a solução da vida deles. Poxa, eu entrei no digital, eu vou resolver todos os meus problemas com vendas, com atendimento, e não é bem assim que funciona, né? Para você poder contratar uma agência de marketing, você precisa de alguns critérios. E também hoje, ao meu ver, eu acho que a gente precisaria di- difundir o que é marketing de verdade. Porque hoje eu percebo que o mercado formalizou e deixou como padrão um Reels ser marketing já da empresa. Eu acho que não é isso. Um Reels é parte de um marketing. Pô, quando a gente entra, quando a gente é contratado como uma agência, a gente quer entender o processo comercial. Como que a gente vai moldar essa comunicação? Como é que a gente vai falar com os possíveis clientes dessa empresa? Pô, depois, como é que é o pós-venda?
Isso é um marketing, essa comunicação tem que ser moldada, não fazer um post estático, um Reels, um Stories, isso daí é parte da estratégia de marketing. Isso é um resumo, o marketing é isso. Ô, Marcos, tem empresa que eu entro no Instagram e a gente vê aquele monte de videozinho engraçado. A empresa acha que vai vender só fazendo meme. Cara, é isso daí que você falou. Fica colocando um monte de reels lá sem estratégia, sem funil. O que que acontece? Vira piada na internet. Então, pode cortar, Rodinho. A gente atendeu uma empresa e ela já produziu alguns conteúdos antes de nós. Mas assim, quando a gente entra para produzir o conteúdo, para realmente moldar a comunicação audiovisual, para aplicar as nossas estratégias, a gente não quer sujeitar ninguém ao ridículo. Tudo que a gente faz é com intencionalidade, a gente quer trazer resultado. E o resultado é o quê? Mais vendas, né? Mais vendas. A gente entra para trazer vendas. Só que às vezes, um vídeo que é voltado para te trazer clientes, não é um vídeo que vai te dar ali 100 mil visualizações. Não vai te dar 100 curtidas. E aí teve empresário que questionou a gente. Pô, mas os conteúdos que vocês fazem estão dando 10, 15. Os que eu fazia antes, às vezes eu ia cortar o cabelo, às vezes eu ia em tal lugar, e as minhas amigas, os meus amigos comentavam que estava super engraçado e isso não está acontecendo. Eu falei, pô, mas esse não é o nosso objetivo. Você não contratou a gente para trazer humor. A gente está aqui para te trazer vendas. Então, às vezes, eu percebi muito que o mercado, ele foi muito simplificando o marketing como algo acessível e fácil para todo mundo. Na minha visão, não é assim. Eu acho que tem muito mais trabalho por trás de um simples vídeo ou uma campanha de tráfego pago. Uma agência de marketing, ela não vai só gravar vídeo e soltar no Reels, né? Tem toda uma estratégia por trás, tem todo um funil de vendas, tem todo um objetivo, e é o que você falou, o objetivo final é o quê? Trazer vendas. Se só tá sendo engraçado e tá fazendo o pessoal de casa dar risada, não faz sentido pra empresa, né? Mas é que eu acho também que você não pode ser muito engessado. De vez em quando ter um humor ali pra descontrair a galera, eu acho que é válido. Mas não ter Não perder no foco, né? focado nisso. Não pode perder o foco. Em dar risada. Acho que não é o caso. Eu tava. Naquela hora que a gente tava conversando, que eu ia falar o seguinte: existem agências de conteúdo, existem agências de resultado, e a gente é agência de resultado. Às vezes você deve contratar ali um filmmaker para produzir os conteúdos. E mesmo você contratar um filmmaker, ele não vai concordar com os conteúdos que você quer fazer. Quer fazer um viral? Faz um viral. Mas um viral com intencionalidade. Uma coisa que a gente sempre fala. Qual que é a intenção por trás de um conteúdo que você faz na internet? E nessa empresa era muito isso. Eles tinham feito um trabalho de 1 ano, por conta mesmo, eles mesmos faziam, enfim. Então você imagina, em 90 dias eu desconstruí uma coisa que foi construída durante o ano. É muito difícil. Então a gente teve que fazer ali uma série de vídeos, uma série de conteúdos para converter cliente, para informar e depois vender. É isso. Mas uma coisa que eu acho legal falar, eu sou a parte de conteúdo ali da agência, né? Então toda vez que a gente chega para sentar com o cliente, a gente fala assim, ó, que conteúdo que você vem fazendo? Hoje você tem uma rede social, ela é uma vitrine. Ali, mas as redes sociais não são vitrines. Lá é para você ter interação social. Um case muito legal que a gente tem é a Vero, por exemplo, a provedora de internet. Cara, como que eu vou fazer conteúdo para uma provedora de internet? A gente parou pra pensar nisso. E a gente sentou com os proprietários ali, falou assim, ó, o que hoje tem de reclamação, quais que são os benefícios, o que os clientes falam. A gente pegou tudo que o cliente falava, criou uma persona e como que essa persona interagia com os clientes. E foi isso que a gente fez. Foram, acho que 27 vídeos. Em um mês. Em um mês, cara. Gravaram 27 vídeos em um mês. Em um mês. E soltou tudo. A gente fez do dia 1 até o dia 27. Ó, a gente tem que gravar. Gravou em uma semana, editamos e postamos ali os vídeos. Cara, hoje a gente recebeu um áudio do cara falando que o nacional, né? O gerente nacional da Vero falou que o nosso conteúdo é melhor do que a própria matriz faz. Bacana. Por quê? Estão modelando o trabalho que a gente faz, a maneira que a gente se comunica. E estão querendo conectar a gente com a própria matriz pra gente representar eles nessa comunicação. Isso é um resultado, cara. Isso é um resultado, porque o conteúdo que a gente faz não é engraçadinho. É um conteúdo que cria conexão. As vendas aumentam por quê? Porque eles sabem qual que é ali o que a gente está fazendo, eles entendem o que a Vero representa, que é uma empresa séria, que tem processo. Eles sabem tudo, porque eu criei um personagem que conversa com o cliente direto. Eu não sou um funcionário, às vezes, ali. Eu sou um braço do cliente, às vezes, também. Que eu penso como cliente, porque eu estudei o que o cliente pensa. Bacana. E o legal que você falou, Nuno, que assim, o conteúdo que dá certo numa empresa talvez não dê em outra. Por isso que é tão importante você sentar com o proprietário, fazer um diagnóstico, um plano de ação para poder... Porque assim, as pessoas acham, poxa, se deu certo naquela empresa esse tipo de conteúdo, vai dar na minha. E não é bem assim que funciona, né?
É bem por aí. Já aconteceu disso, É. inclusive disso. Ah, não, eu quero fazer porque aquele meu concorrente está fazendo. Seu concorrente, ele vende um produto parecido com o seu, não é o seu produto. Ah, mas eu quero igual. Vou fazer igual. Sabe, foi um fracasso. Mas a gente conversou, sentou, ajustou. No mês seguinte a gente fez eu tô falando da cliente de delivery mesmo. Sim. A gente fez ali as campanhas, ele vendeu mais do que o concorrente dele. Aí ele falou assim, realmente, compensa a gente ter a nossa identidade. Compensa. Hoje no digital ter a própria identidade é um segredo ali. E é por isso que a gente se destaca tão bem, né? Que a gente entra dentro de uma empresa, são diversas, né? A gente tá focando agora no delivery, mas a gente já atendeu, enfim, lojas de carro, dentista, clínica. E a gente, toda vez que entrava dentro de uma empresa, a gente sentava com o proprietário, o que que você vende? O que que você faz? O que que o cliente acha? Vamos fazer os conteúdos assim? E dava certo. E dava certo, porque a gente estudava. Hoje, vocês que estão mais a fundo nesse marketing de conteúdo, na opinião de vocês, qual que é o erro mais grave que uma empresa pode cometer que vai, tipo, destruir as redes sociais dela? É aquilo que eu tô te falando. Se uma vitrine. Mostrar só preço, mostrar oferta, não é só oferta. Então, assim, eu acho que depoimento, mostrar processo dentro da empresa, mostrar que são pessoas ali. Não é só, por exemplo, loja de carro. Vou dar um exemplo mais visual. O que que hoje você entra no Instagram de loja de carro, você vê? Só uma foto com preço. Foto e preço. Carro, foto de dentro, foto de fora, foto do para-choque. É isso que tem hoje, né? Isso é ótimo. Mas sabe o que converte dentro de uma loja de carro? Vídeo de negociação. Pô, você entra lá, vê um vídeo de negociação do cara negociando um polo que você quer comprar. Você quer comprar um polo. Você tem tanto de entrada e o Aí você cara já começa a imaginar a como sua seria a negociação, negociação, né? a sua negociação. Então, assim, você começa a mostrar como que a gente trata um cliente que tá chegando ali com a verba que você tem e documentar isso. Documentar não seria a palavra, mas gravar isso. Ah, mas eu tenho vergonha. Cara, você já negocia com o cliente. Coloca uma câmera de canto aqui e negocia com o cliente. Quem faz muito isso daí é aquele Uai, né? Que agora estourou nas redes sociais. É isso. Uai Veículo, você viu? Eu já vi isso. Estourou. O cara, ele pegou a receita. Tecar também. O Decar começou a perceber isso. Ele Mas o percebeu Daniel Ribeiro já vem Daniel Ribeiro é o que alavancou, né? faz tempo, né? o Daniel, é assim, se você hoje tem loja de carro, tá vendo um porte, tipo, cara, uma dica que eu dou pra você. Pega as referências. Tem muita referência hoje. Hoje, se você quer ser um artista famoso, o que que você faz? Vê o que os artistas estão fazendo. Você quer ser o melhor gestor de tráfego? Veja o que os melhores gestores de tráfego estão fazendo. Você vai fazer conteúdo? Primeiro estuda os seus concorrentes. O pessoal fala muito daquela estratégia de fazer um Instagram fake, seguir ali os perfis parecidos e fazer parecido. Mas eu já acho que veja o que eles estão fazendo, veja o que tá dando certo. Não faz por fazer. Beleza? Eu já acho que o empresário que não conhece o próprio negócio e entra no digital, ele já tem data para falir já. Porque às vezes o cara fala assim, pô, esse mês tá fraco de vendas, vou fazer uma promoção. Pô, mas você tem margem para fazer promoção? A gente já atendeu um negócio que o próprio dono não sabia a margem dele. Ele trabalhava, chegava no mês, tipo assim, pô, quanto que vendeu? Ele não sabia quanto tinha vendido. Pô, mas como que você tá há 10 anos e não sabe quanto você vendeu, quanto que você tem de margem, quanto que você pode reajustar? Você tá acompanhando o valor do mercado, não? E o cara não sabia. Então, como é que você vai entrar no digital, utilizar esse canal de comunicação para vender mais se você não conhece nem a sua própria estrutura? Então, acho que antes do digital, o empresário tem que ter uma estrutura boa da própria empresa, tem que se conhecer muito bem. Então, tipo, tem que perguntar qual que é a sua margem, ele já, para mim, tem que ter na ponta da língua. Então, tipo, como é que tá o mercado? Se tá acima, se tá na média, se tá abaixo, como é que tá essa cobrança? E tem gente que não sabe, cara. Não sabe. Amadorismo, né? Empreendedor, né, cara? A gente, depois da pandemia pra cá, veio muito empreendedor achando que a internet salva. Acho que esse que é o tema, né? A internet não salva ninguém de ser medíocre. Se você é medíocre e não tem um processo, você não estuda pra abrir um negócio, você já começou errado. A internet não vai fazer milagre. Não vai fazer milagre. A internet potencializa. A gente tá falando sobre isso o podcast inteiro. A internet potencializa. Se você é medíocre, você não vai conseguir crescer. A gente tá falando de delivery. Quantos negócios dentro de casa não surgiram na pandemia? Sim. Senhor Batata, enfim, surgiram muitos. E o cara que não sabe a margem é o cara que contrata uma agência no desespero quando tá quase quebrando. Esse cara não vai conseguir crescer. Esse cara não cresce. Porque ele começou o negócio dele errado já. Entende? É igual um empresário que coloca dinheiro em tráfego pago.
né? É. O cara, ele acha que, poxa, meus vídeos não estão dando bom, minha internet não tá alavancando, meu digital tá fraco, ele vai lá e coloca tráfego pago. Mas ele só vai ali no turbinar, É. dá o botãozinho e acha também que vai acontecer, nossa, do dia pra noite ele vai ganhar muitos seguidores. O pessoal, eles acreditam muito que o marketing é curtida, né? Visualização, seguidor. Isso aí é mais pra, no meu ver, é mais pra alimentar o próprio ego. Na verdade, são parâmetros do ego, né? Curtida, visualização, mas e a venda? Será que E tá a venda? convertendo? É. É isso que tá assistindo precisa. A gente tem um lema da nossa agência, né? Que a gente não é sobre like, é sobre lucro. Inclusive foi o tema do nosso evento. Então, assim, toda reunião que a gente faz de fechamento de negócio, eu falo sempre pro cliente, falo, cara, você não tá me contratando para te trazer seguidor, nem curtida, engajamento. Você tá me contratando para trazer vendas. Porque esse é o nosso foco. Eu quero entender mesmo como é que tá o negócio. Como é que estão os últimos 6 meses de vendas, os últimos 12, para mim entender a sazonalidade. Eu pergunto pro empresário, como é que é durante o seu ano? Tem uns meses de maior pico? Tem algum mês que você passa mais dificuldade? Porque se ele não souber, como é que a gente vai desenvolver uma estratégia? Porque é o que eu falo, por exemplo, eu não entendo de venda de carro, mas eu entendo de estratégia de marketing. Então, se eu vou atender uma garagem, pô, a gente vai sentar, eu e o dono, então a gente vai desenhar uma estratégia juntos. Vou pegar o conhecimento dele do mercado, vou unir meu conhecimento estratégico e aí juntos a gente traça uma estratégia. Porque se eu for vender carro, eu não vou saber, cara. Não tem como. Da mesma maneira, se eu for fazer uma campanha de marketing, ele também não vai. Então ele me contrata pra gente se unir e fazer isso juntos. É isso. Quando a gente fala de marketing ali, você sabe qual que é a taxa de marketing aceita ali do mercado? Quanto você deve investir em marketing? Você tem o faturamento da sua empresa. O pessoal fala em 3, 4%, É, 0,5%. 0,5%, 0,5%. 0,5% É. em marketing. Em marketing. Mas isso Pouco. quer dizer, é pouco. Mas isso quer dizer, se você não estiver investindo 0,5% do que você fatura, você não consegue trazer clientes novos. Então, às vezes, você está com a sua empresa há 5 anos. Aí, no primeiro mês, você não investiu. No primeiro mês, você não investiu nada. No segundo mês, nada. Aí, teve um mês que fez alguma coisa. No ano, quanto você investiu? No ano, em 12 meses, vezes 0,5%, quanto que dá? Dá 6%. 6%. Então, se você quer faturar 10% a mais no ano, você tem que estar investindo 0,5%, no mínimo. As nossas empresas que a gente atende, a gente começa perguntando, quanto você investe em marketing hoje? Ah, não invisto. Mas, na verdade, você investe. Quantos de folheto você fez? Ah, eu fiz tanto. Ah, você comprou outdoor? Comprei. Você tá na rádio? Tô. Então, ó, você tá investindo aqui, ó, dá 11%. Se o cara tá investindo 11% em algo que não tá trazendo dados pra ele. Ele não consegue nem metrificar, né? Não sabe. Sabe que você coloca um É um investimento pessoas cego. o outdoor. Você não sabe. Não tem como. Pra mim, outdoor é também marketing de ego. Tipo, a pessoa vai passar lá de carro e vai ver. Eu vejo que outdoor é construção de branding. Cara, você colocou sua marca lá no outdoor para negócio local. Então você colocou sua marca, é construção de branding. A pessoa vai passar ali, ela não vai comprar de você por causa do outdoor. Mas ela vai fixar aquilo ali na mente dela. A cidade tem 50, 100 mil habitantes, outdoor faz sentido. Agora, uma cidade de 500 mil Já não funciona mais. não é tão bom. Funciona se você tiver o dinheiro, a gente tá falando de 0,5%. Aí você vai ter que investir igual na capital lá, a galera investe 11%, 10%. Aí você consegue, mas o cara fatura quanto? Anual. 10 milhões, 15 milhões. Aí beleza. Uma capital, um outdoor, se você for comprar em alguns lugares, eu já trabalhei com grandes marcas. Agora, a mais recente é a Casa Verde. Casa Verde lá, eles investiram mais de 100 mil reais em outdoor. Cara, quanto que ela não fatura? Quanto que ela não fatura? Enfim, mas uma cidade de 50 a 100 mil habitantes, que essas são as cidades que a gente tá focando, né? De 50 a 100 mil. Aí depois a gente tem uma equipe que capta clientes que vão de 200 a meio milhão de pessoas. E a gente tem um sonho de chegar até o final do ano a cidades com 1 milhão. Né? Então a gente quer cuidar ali de deliveries e restaurantes que estejam em cidades com 1 milhão de habitantes. Entendi. Na opinião de vocês, como agência de marketing, vocês acham que existem empresas que não deveriam investir em tráfego pago? Voltando ao assunto de internet e tráfego pago. Existe empresa que para eles não... Né? Características de empresas que não precisam. Algumas empresas que não chegaram ainda no 50K, por exemplo, 50 mil de faturamento, são empresas que eu não investiria em tráfego pago ainda. Eu investiria em organizar a sua casa, em organizar processo. Aí você chegou nos 60 mil.
Pô, é só 10 mil de diferença, mas faz diferença, porque dos 50 para os 60 você já organizou sua casa, então já veio um pouco mais de rendimento para você. Beleza, invista em tráfego pago, porque quando chegar os leads, quando chegar os resultados, você vai saber como trabalhar. Tem alguma outra característica? Eu acho que. Porque vai muito do investimento, né? Então, o tráfego pago, ele não se resume a 10, 20 reais por dia. Então, acho que se você quer. Vou te ajudar, cara. Essa pergunta é boa. O cara que tem R$ 1.000 para investir em tráfego pago, cara, R$ 1.000, você acha válido investir? Eu acho que é um começo, já é o primeiro passo. Mas se o cara fatura 50 e quer chegar nos 70, 80 mil reais, ele Não vai fazer vai diferença. fazer diferença. Sabe por que que eu faço a pergunta? Porque eu vejo muitas empresas investirem em tráfego pago e potencializar algo de ruim na Ele não empresa. atende. Exemplo. O cara, ele tá lá com a empresa toda desestruturada, ele não tem condições de atender a demanda que vai chegar através desses leads da internet, ele não tem um programa de distribuição do produto dele ou serviço, e ele vai lá e investe em tráfego pago. Vai funcionar? Pode ser que sim, pode ser que traga mais clientes, mas será que a empresa dele está estruturada para poder receber esses novos clientes? É. Porque assim, para você poder atender mais, você precisa fazer o básico bem feito. A gente, Isso aí tem que cobrar mais, né? a gente atendeu uma empresa, começando ali. No primeiro mês, a gente entregou ali de 15 a 20 mil a mais de faturamento. Então, a gente recebeu esse feedback positivo do empresário. Falou, cara, a gente aumentou, parabéns, a gente tá no caminho certo, foi o primeiro mês. Aí, no segundo mês, teve uma queda. Aí, já veio questionar, mas o que vocês fizeram de diferente? Ele falou, pô, a gente não fez nada. A gente tá otimizando, a gente não mudou a estratégia. A gente, cara, posso olhar seu comercial? Como é que tá um atendimento? Aí ele falou, não, pode olhar, tal. A gente fez um cliente oculto. Cara, a hora que a gente viu o atendimento, a gente se desesperou. Tipo assim, o cliente, o lead entrava em contato hoje, ele era respondido amanhã. E assim, a atendente só mandava o preço. Porque tem diferença do vendedor para um tirador de pedido, né? É isso que eu ia falar, mas eu entendo. Ela falou, eu não sou vendedora, sou recepcionista. Poxa, Aí a gente falou, pô, mas aí tem um erro de processo interno. errado ela não tá, né? Errado ela não tá. Aí a gente foi falar com o empresário, falou, ó, a gente notou isso, isso, isso. Na outra agência, eles tentaram implementar isso aqui e ninguém conseguiu. Se vocês conseguirem, vocês são diferentes mesmo. Falei, pô, mas não é a gente que tem que implementar. Não entendeu. Você que é o dono. Você que tem que. É o que eu falei, a pessoa acha que contratando uma agência vai salvar todos os problemas. É, terceiriza a responsabilidade. Aí, tipo assim, aí vai nessa, né? Aí a gente se disponibilizou, deu um treinamento comercial para toda a equipe. Sem Olha, quebrar nada. Sem quebrar quebrar nada. Isso é uma coisa bacana que te falar. Às vezes, a gente tem um preço um pouco fora do comum aqui na região. Mas é por causa disso. Que a gente entra numa empresa, a gente acaba fazendo essa análise e tenta treinar, né? E a gente deu treinamento comercial para toda a equipe dela. A gente falou, ó, a gente desenvolveu uma planilha para vocês, essa planilha para a gente acompanhar todo o faturamento, entender de onde estão saindo essas vendas. Se saiu do balcão, se veio do tráfego pago, se veio de uma indicação, se veio de repente um outro canal. Por que que Treinamos elas para preencher, né? Ali eram as meninas que atendiam ali. Não conseguiram preencher a planilha, cara. A gente tentou implementar uma cultura nova. A gente dava bonificação pelo preenchimento, mas não rolava. Aí a gente ia falar com o proprietário, cara, não, elas são assim mesmo. Pô, mas. Aí a pergunta, a culpa é do digital? Não. É o O processo. digital, nesse caso, ele vai impulsionar o quê? O que tá errado. Atende errado. O que já tem de errado não vai ser bom. Por isso que eu falo, o digital pode falir sua empresa. É. Porque nesse caso aí, ó, vai falir a empresa. Vai. Imagine chegar um monte de cliente com processo desestruturado, funcionário que não sabe atender. Cara, ele vai assinar o atestado de óbito da empresa. A gente podia continuar lá com o contrato, mas a gente preferiu encerrar. Porque a longo prazo, se essa empresa quebra ou acontece alguma coisa, de quem que é a culpa? De todo mundo. Um cliente que tinha um ticket de. Começava ali em 70 mil e até 150 mil o produto dele, né? Então você imagina só uma pessoa que está disposta a investir esse valor, ela quer ser bem tratada. Sim. Não é um valor, não é 70 reais, não é 100 reais, é 70. O ticket médio é 70 mil? É, né? Qual vamos? Clínica, assim. Era uma. É uma clínica. É. Aí a gente falou, ó, começamos lá no primeiro mês ele investia muito em ads. E a gente começou a entregar resultado bastante, aí
cara, chegou 300 pessoas essa semana aqui, mas a gente não converteu nenhum. Eu falei, pô, tem alguma coisa. Não faz sentido. Não faz sentido. A conversão deveria ser quantos por cento? Tipo, chegou 300 clientes. Qual que é o aceitável? 1%. 1%. Ou seja, três pedidos tem que sair. No mínimo do mínimo, porque é uma campanha aberta essa, né? Não tem segmentação, tem... Perfeito. Aí a perfeito. gente, como a gente foi ver o comercial. Aí, tipo assim, o cliente entrava em contato, ela só mandava o preço, não perguntava o nome, não mandava um bom dia, Não tinha uma base de dados, não. ia lá, só mandava o Poxa. preço e convidava pra vir conhecer. Aí o cara não respondia, ela mandava assim, oi, bom dia, vamos tirar o escorpião do bolso, vamos mexer o mundo. Pô, isso aí não rola. Até isso tem que ser ajustado, a comunicação que você faz com o seu cliente. Porque imagina, você falar assim com um cliente que vai pagar 70 mil reais Então, num produto, num serviço. não existe. Aí a gente Não tem foi como. falar, tipo assim, aí a gente apresentou isso pro dono, ele falou assim, cara, não acredito. É óbvio que não tem que atender assim, mas você falou isso pra ela? Não. Pra atendente? Não falou. E aí eu entro em outro problema. O dono ele não tá vendo o que acontece dentro da própria empresa. Cara, a culpa é de quem? É da funcionária? Não, a culpa é do dono que não tá sabendo o que direcionar, treinar os funcionários. Poxa, E aí o que a gente percebe na maioria dos casos é que o cara prefere continuar com a empresa bagunçada do que arrumar a casa. mas sabe por quê isso? Porque arrumar dá trabalho. É. Arrumar vai tirar ele da zona de conforto. Ele vai precisar estudar, ele vai precisar buscar conhecimento. Então, muito empresário prefere andar errado, ter aquele pouquinho de lucro, mas andar do que reestruturar. É porque o pessoal olha assim, ó. Pô, eu tô há 10, 15 anos com a minha empresa aqui. Aí depois da pandemia, tem esse negócio aí de digital agora, de internet, de rede social. Aí eu tô contratando essa agência aí faz 2 meses que eles estão aqui, eles estão falando que a minha estrutura tá errada. Não é que a gente tá sempre certo, mas, pô, também tem que estar aberto a ouvir um feedback. Pô, é que a gente já atendeu mais de 50 empresas, então a gente tem uma noção. Sim. Então a gente consegue ver o que tá errado, o que pode ser otimizado, só que a gente também não é arrogante a ponto de chegar e falar assim, ó, você faz isso ou sua empresa vai falar, não, a gente vai aos poucos, vai trazendo feedback, vai ensinando ali. Sim. Mas tenho que parabenizar também algum empresário, né? A gente falou de pessoas que não fizeram isso, mas, por exemplo, o André Balheiro, o cara fez isso. A gente chegou na empresa, 6 meses lá, passou estratégia, postou estratégia de conteúdo, o que a gente tinha que fazer. E aí chegou um tempo que a gente chegou a aumentar cento e quantos por cento? Mais de 100%, né? Mais de 100% os leads e as vendas. Aí ele falou assim, ó, daqui pra frente eu não consigo acompanhar vocês. Eu vou contratar uma mulher pra falar com vocês e ela me passar mastigado o que eu preciso fazer. Então, o cara contratou uma mulher só pra comunicar conosco. Uma especialista em marketing só pra se comunicar com a gente. Ele falou assim, cara, a gente tá crescendo muito, o trabalho de vocês tá muito efetivo, só que eu, como líder, eu não consigo acompanhar, às vezes, o trabalho do marketing. E ele falou assim, cara, se o trabalho de vocês tá agregando tanto pro nosso crescimento, não tem como eu deixar vocês de lado. Então, eu tô contratando mais um profissional pra minha empresa pra gente se comunicar. Cara, isso daí faz muito sentido no que eu vou falar agora. O que quebra uma empresa não é governo, não é economia, não são os clientes, não é o marketing. Sabe o que quebra uma empresa? É o empresário. É a cabeça dele que quebra a própria empresa, a mentalidade. Porque assim, se o empresário ele souber ter resiliência, lidar com as dificuldades, é o que vocês falaram agora. Ó, o cara contratou uma funcionária só para poder entender do marketing e passar as coisas mais claras. Olha isso daí, ó. Ele impulsionou algo que está acontecendo de bom. Então, se o empresário não tiver mentalidade de crescimento, infelizmente, cara, não é a economia que vai salvar a empresa Por dele. exemplo, esse é o perfil de empresa que a gente prefere atender. É um cara que, por exemplo, ele só vai conversar sobre o marketing da empresa com a gente. Às vezes a gente nem fala com o dono, a gente fala só com esse cara. Só que também a gente, quando começou, e a gente tem clientes até hoje, com a gente nessa trajetória, que o cara nem sabia o que era lead. O cara não sabia nada de digital. Só que o cara acreditou, começou a se posicionar, acreditou na gente, investiu na gente. Aí hoje, O Leandro da Ferraria Premium. o Leandro da Esferraria Premium, que inclusive está assistindo a gente, o Elcio, do Mercadão das Embalagens. Ó, pra quem não sabe, eles estão gravando aqui uma live ao vivo, ó, dessa gravação. Onde que tá sendo transmitido? Já no fala aí. Instagram. Instagram, qual que é o arroba? O Marcos Júnior. Ah lá, se você que, apesar que vocês vão assistir aqui gravado, né, mas quem tiver, o pessoal já tá ao vivo aí. Mas aí, cara, o que acontece? Por exemplo, quando a gente começou com o Mercadão das Embalagens, era um cara que não fazia nada no digital. E aí eu ouvi falar sobre a gente, chamou a gente para uma reunião. Hoje a gente vai fazer a reunião com ele e ele pergunta:
volume de leads, Ele leva o custo de caderno leads, dele com as perguntas. vem com as anotações. Como é que a gente pode otimizar? Pô, quero vender mais pro varejo agora. Não quero vender mais Fiz pro conteúdo. empresarial. Você tem noção, ele entende agora de conteúdo. Ele fala, eu percebo que esse conteúdo aqui faz mais sentido. Dá pra gente fazer anúncio desse conteúdo aqui, ó, que o pessoal veio organicamente. Como que a gente vai moldar Usa nossa comunicação palavras. para vender para esse tipo de público? Pra A gente percebe que quando a pessoa está disposta a ter o digital assim como um canal de comunicação, dá certo. Sempre dá certo. E pra nós é gratificante, né? Porque às vezes tem pessoa que tem vergonha de aprender, mas tem pessoas que são sem vergonha, entende? Que é o que a gente tava falando, mas tem pessoas que querem aprender, querem entender. Tanto é que a gente, uma vez por semana, agora em 2026, a gente vai fazer live só É. respondendo perguntas. A gente está com esse Legal, projeto legal. aí. A gente quer fazer live uma vez por semana justamente para se comunicar com o empresário, às vezes trazer alguma dúvida. Boa. O que ele tá com dúvida? O que ele quer saber? Do que ele tem medo? Porque tem gente que não faz compra na internet hoje. Você compra no Mercado Livre? Compro. Gente- Mas foi difícil desbloquear, viu? No começo eu tinha medo. Eu falar, poxa, eu vou colocar aqui os dados do cartão, será que não é golpe? Será que esse produto vai chegar? Eu acho que a pandemia acelerou isso. Ou não, hoje eu compro tudo na internet. Mas no começo, quando surgiu, era difícil pra mim. Você imagina, você empresário tinha medo de comprar na internet. Sim. Quando que você ia querer contratar uma empresa digital? Jamais, jamais. Por isso que eu acredito que tem que trabalhar o quê? Tem que despertar o desejo no cliente. No caso de vocês têm que entregar o que? A necessidade. Entregar o que a agência de marketing vai resolver no negócio. E o que a sua agência resolve, né? Porque eu vejo muita gente falando assim, você não faz um videozinho pra mim, você não faz uma arte. Cara, a nossa agência não é focada em vídeo e arte, tá? A gente não é focado nisso. A gente é focado em performance, em vendas. Acontece bastante. Tanto é que às vezes no empresário convida a gente vai passar um orçamento, cara, pô, mas vocês cobram isso aí para fazer um vídeo? Não. Pra cuidar do meu Instagram? É. Não, a gente não cuida do Instagram. Você Só só tem essa visão aí de marketing, né? Me responde uma pergunta. O que é mais importante? Hum. Gestão de tráfego ou estratégia? Tráfego pago ou estratégia? O que é mais importante? Quanto você tem pra investir? Vamos fazer assim? Vamos. Quanto você tem hoje? Então, uma empresa X, quanto tem hoje para investir? Quanto Vou investir R$ 2.000 R$2.000? em marketing. Você só tem R$2.000. Só R$ 2.000 para investir. Então você faz estratégia. Estratégia. Porque em marketing a gente tá falando em tráfego pago, você vai gastar no mínimo R$1.000 com o gestor. Aí você vai contratar uma ferramenta. Vai sobrar R$600, R$700. Sem estratégia, você vai rodar anúncio do quê? Ou seja, então, tráfego pago serve para empresas que investem bastante dinheiro. Não. Para quem investe R$ 2.000, então não serve investir em tráfego. Eu acredito que serve sim. Eu acredito que A gente precisava definir esse caminho, né? Que tráfego pago serve para todo mundo. Só que se você não tem estratégia nenhuma, o cara tá do zero, que empresa que é? Você tem que olhar para si, né? Porque senão você queima dinheiro. Ou seja, então não adianta investir em tráfego pago se você não tiver estratégia. por exemplo, os nossos clientes, eles não investem só em vendas no tráfego pago. A gente tem campanhas ali que ele está investindo simplesmente para aparecer, para levar uma mensagem, para firmar um branding na cabeça dos clientes dele. Então, por exemplo, tem cliente nosso que investe R$1.000 por semana. Tem cliente nosso que investe 10 mil por semana. E tem clientes que investem R$200. E às vezes esse cliente ali que investe R$200 por semana, significativamente, ele vende mais que às vezes o cara que investe 1.000. Por causa da estratégia. Por causa da estratégia. Então a estratégia. De perfume, na loja de perfume que a gente atendeu. É. Ela chegou com uma urgência pra nós, falou assim, ó, preciso muito vender, preciso bater essa meta aqui. Bom, beleza. Vamos investir. Pô, ela tava com orçamento reduzido. Só que depois, no meio dessa negociação que a gente já tinha feito o trabalho negociado, a gente viu e entendeu que A gente não ia conseguir. era um prazo muito curto. Por exemplo, a gente tinha que vender 80 mil em 4 dias e ela ia investir R$20 por dia. Então, tipo, assim, como é que a gente vai fazer isso? Não tem como. Agora, se fosse em 6 meses, eu tenho que vender 80 mil em 6 meses. E eu tenho R$1.000 ou R$2.000, que é voltar para aquele número que você falou. Cara, faz sentido eu investir em tráfego pago. Eu tenho uma meta a longo prazo. E aí também, para você ter noção, tipo, às vezes o empresário, eu acho que. E a gente vive muito isso, tá? A gente tá falando de empresário para empresário mesmo. Às vezes o cara acha que o lucro dele é o que ele vende. Tem empresário que não sabe isso.
Às vezes a gente fala, quanto você vendeu? Esse mês eu lucrei tanto. Não, isso aí é o seu faturamento, pô. Então, às vezes o cara não, na hora de fazer essa divisão, pô, quanto que eu vou investir em ads, quanto que eu vou investir nisso, ele não sabe. Às vezes ele acha que o faturamento já é o lucro, e não é assim. E aí volta naquela temática que a gente falou. O digital pode falir a sua empresa, desde que você não a conheça. Pra mim é isso. É isso. Bacana. A gente trouxe uma resposta pra sua cabeça ou ainda não? Não, sim, ficou muito claro. Ficou muito claro. Na verdade, eu penso assim: não adianta você investir em tráfego pago se você não tiver estratégia. Só que se você for apostar em estratégia e não tiver o impulsionamento ali do tráfego pago, também essa estratégia ela vai chegar até um ponto. A partir dali, não tem como avançar. Ela vai travar. E aí, o que vai fazer romper essa barreira? Tráfego pago. O tráfego pago eu vejo como uma alavancagem. Entende? Ó, posso citar um exemplo. O Nuno tinha tinha um amigo em Bauru, trocando ideia, esse cara tem uma esfirraria. Falou assim, cara, eu tô investindo 4.000 por mês em tráfego pago e eu não consigo saltar de faturamento. Tô 6 meses investindo isso, então você faz aí 4 vezes 6, 24.000, e eu não consegui alavancar, todo mês é o mesmo faturamento. Aí o Nuno perguntou, mas cara, como é que é essa agência aí? Como que é esse gestor? Como Aí que ele é falou assim, cara, é um amigo meu, ele faz faz... amigo mesmo. Ele era meu vizinho, então eu sentava às vezes ali no final de semana, ia conversando com ele, ele ia pegando uma mentoria de graça comigo, né? Aí ele falou assim, cara, não é uma agência, eu dou algumas esfias pra ele e ele faz essa gestão. Aí o Nuno já puxou ele falou, cara, mas como que você tá confiando 4.000 reais na mão de um profissional e tá pagando ele em esfirra? Aí eu falei assim, não, aí eu vou marcar uma reunião, né? Aí, quando a gente entrou lá, esse cara tinha 3 motoboys, faziam as entregas dele pra ele. E ele é só delivery, então ele produz delivery. Hoje ele tem 9. E de 60.000 de faturamento, a gente conseguiu saltar ele pra 140 todo mês, investindo os mesmos 4.000. Então aí, nesse caso, ele já tinha ali o poder aquisitivo para investir, é um cara que tem muita consciência do digital, mas ele não tinha estratégia. Da mesma forma que, às vezes, se a gente aplicasse a mesma estratégia que a gente aplica hoje, mas ele investisse menos, não ia dar certo. Entendi. Bacana, legal. E você acha que, assim, existem empresas do mesmo nicho que investem os mesmos valores, só que uma tem resultado e outra não. Por quê? Por causa da estratégia. Por causa da A estratégia. estratégia é errada, então. Eu acho que o investimento no tráfego pago nem sempre ele vai ser. Não é aquela regrinha de 3, né? Quanto mais você investe, mais você vende. Se estiver fazendo isso da forma errada, você não vai colher bons frutos. Eu enxergo assim. Não é uma ciência exata, né? Tem muita coisa que vai te fazer tomar uma decisão. Tem muita coisa que vai te fazer tomar uma decisão. Quando eu falo isso, eu falo do cliente, né? Às vezes eu posso estar colocando 4.000 reais ali, de anúncio, enfim. Mas qual que é a sua estratégia no Facebook, no Instagram? Você está presente no Google? Qual que é a sua nota? Então a gente olha para todos os aspectos do cliente antes de colocar o dinheiro dele para trabalhar. Então vamos ver todo o aspecto do cliente antes de colocar dinheiro para jogar ele abertamente aí na internet. Porque a internet é colocar o seu cliente em exposição, né? Você imagina, ó, a Vera, por exemplo, esse mês, eu acho que bateu 1 milhão de alcance, 1 milhão e pouco. Não adianta. Internet não vai salvar o mundo. Você precisa ter estratégia, você precisa ter estudo, Saber se comunicar. saber se comunicar, saber quem é o seu cliente, porque também quem fala para todo mundo não vende para ninguém. Você tem que ter um nicho, você tem que ter um público-alvo. Por exemplo, hoje, se você me contratar minha agência e o seu público tiver mais de 40 anos, não é no Instagram que você tem que aparecer. Perfeito? Até isso a gente tem que modelar, né? Não é? Poxa, é Instagram, é Facebook, é TikTok. Porque essa geração de mais de 40 anos não tá no Instagram, cara. Eles não fizeram essa migração que a gente que é mais jovem fez. Eles preferiram ficar no Facebook. Então, se o seu produto é vendido para quem tem mais de 40 anos, se você investir no Instagram, você tá jogando dinheiro fora. O cara tá no Facebook, no YouTube. Ele tá no Facebook, ele tá vendo os grupos, ele tá vendo o marketplace lá do Facebook. Agora, se você vai vender alguma coisa mais pros jovens, cara, se você anunciar no Facebook, você tá jogando dinheiro fora. Porque seu público tá lá no Instagram. Às vezes tá no TikTok, às vezes tá no Shorts do YouTube. Perfeito. Essa galera mais jovem, eles preferem esses conteúdos mais dinâmicos, mais rápidos, mais interativos. O Facebook já ficou, querendo ou não, uma plataforma ali para esses 40 a mais aí de idade. Hoje, na opinião de vocês, como agência de marketing, as empresas vão ter sucesso nos próximos 5 anos que fizerem o quê?
que a empresa precisa fazer para poder bombar na rede social? Quando eu falo em rede social, não é Instagram, viu? É rede social, total. O que elas precisam fazer? Né? Eu acho que se vender pro varejo, eu acho que tem que estar nos marketplaces. Marketplace vai dominar, você acha? Eu acho. Nos próximos 5 anos aí, E você acha que loja de rua vai acabar? eu acho. Isso é algo que todo mundo fala, né? Eu acho. Vai existir loja modelo. Loja de rua. Vai existir loja modelo. Ou então o que o Mercado Livre faz hoje, né? De às vezes você compra na internet, mas vai lá pegar na loja. Porque o pessoal hoje, eu percebo que o consumidor, ele tá evitando muito esse deslocamento, essa interação. É diferente, né? Hoje o lojista tá com o estoque lá dentro, ele tá com... É. É diferente. Eu penso de um futuro é loja modelo mesmo, uma loja simples, com um modelo de cada coisa, e aí um estoque num outro lugar, ou do Mercado Livre, por exemplo, ou somente retirada. Acho que é por aí. Eu acho que o varejo ele tem que estar muito atento a essa migração. Não tem como hoje você ter uma loja, vender os produtos lá e não tá no Mercado Livre da vida. De atendimento também. Eu acho que, por exemplo, no Mercadão das Embalagens, uma coisa que a gente vem evidenciando muito, que a gente fala de processo. Então, ó, lojista, presta atenção. Vamos gravar o produto, por exemplo, chegou Girassol lá. Gravamos todos os produtos da Girassol. Tudo tipo de produto, de todo jeito, falando de qualquer... Desde o que o produto faz, o que ele não faz, como que usa, e postamos. Aí a gente coloca nos stores. A galera fala, mas esse produto faz isso? A gente já fez um vídeo falando sobre. Mas tem problema, eu falo pro pessoal, me chama no WhatsApp. Chama no WhatsApp. Ó, liga de chamada de vídeo pro cliente e fala assim, ó, esse aqui que é o produto que eu tava falando pra você. A loja tá vazia, não tem nada pra você fazer, cara. Pega e liga pro cliente chamado de vídeo, mostra o produto. Ó, fala o cheiro que tem, imagina ali o cheiro que tem. Ó, esse aqui tem cheiro de lavanda, sabe aquela lavanda bem forte? Não, esse aqui tem cheiro de pano boreza. E atende o cliente pelo WhatsApp. Ah, você quer levar mais alguma coisa? Não, eu quero levar. Monta o pedido do cara e fala pra ele retirar. Ou senão não entrega. Ou seja, as lojas, então, convencionais, lojas físicas, elas precisam se adaptar ao digital, né? Exatamente. Não adianta querer esperar só o cliente chegar ali na loja para comprar, que a gente vê que está tendo uma mudança de comportamento do consumidor. Tá. As ferramentas mudaram. Todo ano muda, né? Todo ano muda. E a pandemia acelerou muito isso, né? Que nem você falou, tem gente antes que tinha medo de comprar pela internet. A pandemia acelerou e hoje, cara, muita gente compra pela internet. Eu não sei a porcentagem, mas muita gente compra. Se tivesse outra pandemia, muitos negócios iam fechar. De novo, né? De novo. De novo. Porque é isso, porque Tá. a mentalidade não evolui do empresário. Porque se tem um lockdown daqui 30 dias, tem empresa que não consegue, cara, vender. Que Quer saber? o cara não sabe como vende na internet. Não sabe, não sabe. E aí fica para você que está assistindo a gente, ó. Hoje é dia 25 de fevereiro. Se dia 1º de março anunciasse um lockdown, travasse tudo de novo, será que sua empresa, ela ia ficar aberta ou ela ia ficar fechada de vendas? E aí, como que ia ficar? Bem por aí. E outra coisa. Hoje um adolescente de 15 anos. Daqui 5 anos tem quantos anos? Um adolescente de 15 anos, Daqui 5 anos tem quantos anos? 20. É um adulto. Daqui 5 anos ele é um adulto. O cara que tem 28, daqui 5 anos tem 25. Então, assim, daqui 5 anos, o seu negócio tem que estar pronto para receber esse cara de 15 anos hoje. E esse cara de 15 anos tá onde? Internet. Na internet, 100%. Mas hoje tem gente de 12, 13 anos que já compra, pô, no Mercado Livre. Tá muito acelerado, né? Trabalha com e-commerce, dropshipping. Assim, tem criança de 13 anos hoje que é mais profissional que eu. Que manja mais de internet do que eu. E eu tenho 23 anos. São 10 anos de diferença. Aí, Então, ele mas aí tem gente tem empresário que tem muita a mente engessada. Às vezes o cara fala, pô, mas eu sobrevivi até agora. Eu tenho uma empresa há 30 anos. Por que eu tenho que investir em você agora? Por quê? E tá aí essa questão do falir. Obrigado, viu? Faguinha aí. Obrigado isso. Esse aqui, agora, 60 anos de água, hein? Aí essa empresa aqui ganhou no digital, hein? E aí, Bagulho. ele tem que entender que hoje ele tá vendendo para um outro cara. Às vezes, quando ele abriu a empresa dele, ele vendia para quem tinha 20 anos. Agora já são 30 anos a mais. 50. Então, Hoje, vocês como agência de marketing, que dica vocês dariam para os empresários que querem começar a investir na internet? Pessoa nunca investiu nada, procura lá Build Branding. Poxa, quero começar agora a impulsionar e vender pela internet. Que conselho vocês dariam como especialistas? cara, eu falaria pro cara primeiro falando de processo. Que processo que eu tenho aqui, falaria com um profissional
social media para ele fazer uma análise de persona. Então, pega no social media, faz uma consultoria com eles. Não contrata ele pra fazer nada, contrata ele pra fazer consultoria. Cara, você pode vir aqui na minha empresa e ver qual que seria o diagnóstico da minha empresa? Eu vou fazer só uma comparação. Você vai hoje, você tá com dor de dente, você vai aonde? Dentista. Dentista. Você tá com um problema de rede social, você vai no social media, você vai no gestor de tráfego, você vai nos profissionais. Se ele falou pra você, ó, tá errado isso aqui, siga. Então, antes de você fazer qualquer Instagram, fazer uma página e entrar na internet qualquer coisa que você vai fazer antes, senta com o social media e pede um diagnóstico. É isso. Senta e pede. Depois, com esse diagnóstico que o social media de passar, você começa a trabalhar dentro das redes sociais. É isso que eu passaria. Marcos, queria acrescentar alguma coisa? Eu acho que não tem como ter uma empresa hoje e não estar posicionada, né? Então, acho que os primeiros passos é entender, né? Pô, de todo mundo que vem na minha loja aqui, qual que é a idade desse público, né? Como é que ela se veste, que lugares ela frequenta, qual o poder aquisitivo. Porque se você tiver essas informações, você já consegue posicionar sua empresa no digital. Pô, eu vou falar mais com o meu público no Instagram ou no Facebook? Então, acho que primeiro conhecer o próprio público e aí já ir moldando a comunicação ali, nas redes. Acredito que é isso. Antes de investir em ads, antes de contratar uma agência, um social, um filmmaker, eu acho que tem que... É um passo de cada vez. Ou seja, é igual quando você vai no médico. Quando você chega no médico, o que que o médico pede pra você? Ele pede um exame. Você chega lá falando os sintomas que você tem, o médico fala, ó, vamos fazer os exames pra saber como que tá aí por dentro. É, Você faz os exames, o médico traz o diagnóstico, o médico não, o laboratório te dá o diagnóstico, o médico analisa. É a mesma coisa na sua empresa. Se hoje sua empresa não está com as vendas boas, você precisa fazer um diagnóstico, você precisa o quê? Estudar. O que está acontecendo aqui dentro? Então você vai analisar processos, finanças, recursos humanos. A partir disso você vai levar para um especialista e a gente vai sentar e vai ver, poxa, como que a gente vai resolver agora? Como que vai aumentar as vendas? Como que vai trazer saúde para a empresa? Eu acho que é basicamente nessa linha de raciocínio, né? Gostei demais. quando a gente vai usar agora, hein? Você me deixa? Pode usar, claro. Quando a gente vai começar a gente assinou um contrato com a empresa. A gente tem um formulário, a gente faz essa auditoria. Então a gente quer entender, ó, na sua visão hoje, quem são os seus 5 concorrentes? Fazer um benchmark. Na sua visão hoje, como que tá o mercado? Como é que foram os seus últimos 6 meses de venda? Seus 12 meses? Ó, nesses primeiros 30 dias, o que que a gente pode definir como KPI? O que que a gente tem que te entregar de resultado para evidenciar o nosso trabalho? A gente traça junto, meta de curto prazo, meta de longo prazo. Aí sim a gente vai desenhar a estratégia, aí sim a gente vai roteirizar vídeo, aí sim a gente vai entrar no gerenciador. Então, esse processo demora. Não é da noite pro dia. A gente já fez reunião, o cara falou assim, ó, se vocês estão me prometendo isso mesmo, que vocês vão dobrar meu faturamento, eu pago para vocês. Então, não, mas não é assim. Não é promessa, Você né? tem estrutura É isso. para comportar esse dobro? Se a agência prometeu muito, pode fugir que é cilada. É cilada, Brino. Não, aí eu Não tava vai se discutindo com um nesses dias, por quê, né? A gente já perdeu muito contrato porque a gente é focado em vendas mesmo. A gente é uma agência de tráfego que foca em vendas. Só que às vezes o empresário, ele não quer isso, ele quer o videozinho engraçado. Ele quer ir, às vezes, no mercado e o cara fala assim, ô, caramba, que engraçado aquele vídeo lá que você fez. Só que a gente não faz isso. E a gente fez uma reunião um tempo atrás, o cara falou assim, ah, mas eu já pago para um cara fazer isso aí. Aí eu comentei com ele, falei assim, tá, mas será que esse cara que tá cobrando 1/4 do nosso valor, tá preocupado quanto ele vai ter de fechamento no dia 30, igual a gente tá? Cara, porque a gente quebra a cabeça. Porque se o cara vende 5, 10 mil a mais, pra nós faz diferença. Porque eu tenho que colocar dinheiro no bolso dele pra ele colocar dinheiro no Tá meu bolso. agregando, tá Será que agregando. a gente tá agregando mesmo? Porque a gente tem essa preocupação. Só que tem gente que não liga pra isso. Ah, se você me pagar e se você vender ou não, o problema é seu. É. Só tô fazendo a minha parte. Só que a gente não... E ele tá acomodado, ele não vai deixar de pagar o cara, ele não vai deixar de fazer os vídeos. Às vezes ele sabe que os vídeos não estão fazendo resultado nenhum, o cara tá fazendo por fazer, mas é acomodado. Então assim, ah, mas eu pago tanto pra ele fazer o que vocês fazem. Não, ele não faz o que a gente faz. Instagram e criação de conteúdo são coisas sérias. Se você tem um Instagram, você posta ali conteúdos durante 60 dias, você vai ter resultado. Se tiver um produto na sua bio, você vai vender. É a mesma coisa se você tiver um Instagram, você postar vídeos, enfim, criticando alguma coisa, ou criar um movimento, você se destaca. Agora você imagina você só postar porcaria no seu Instagram.
Não tem como. Você vai trazer resultado para você, que você vai ser a chacota dos seus concorrentes. Vai trazer resultado negativo. Vai trazer resultado negativo, é isso que eu tenho. Não, é o que às vezes eu vejo assim. Às vezes um influenciador que tem lá seus já 5 milhões de seguidores faz um vídeo engraçado. Aí, às vezes o cara que tem 200 seguidores lá, tá começando digital, ele faz também. Pô, quem tem 5 milhões já tá sólido no digital. É lógico que Às vai vezes dar o bom. cara pode até se sujeitar ao ridículo. Mas é quem tá começando, quem quer construir algo, não pode fazer isso, no meu ver. De qualquer jeito, não. É. É resultado negativo. Ah, mas eu vou postar um sem problema. Tem problema. Que alguém está falando, traz resultado negativo. Hoje, quando eu quero ver se uma empresa é boa, a primeira coisa que eu faço é pesquisar. É. Pesquiso no Instagram, depois preciso no Google. É isso que eu faço. Então, assim, hoje a sua empresa está como? Se hoje eu pesquisar a sua empresa, como que ela vai estar? Se alguém pesquisar a nossa empresa, como que ela vai estar? Qual que é a impressão que vai ter? Enfim, eu acho que essa é a minha maior preocupação hoje. Eu chego pro cara irritado, cara. E me pedem videozinho, me pedem pra filhar. Não é isso. É normal, é normal, é normal. Mas eu acho que com esse episódio, Nuno, eu acho que o pessoal que tá assistindo conseguiu deixar, entender muito bem isso. É. Que não é só sobre vídeo, é sobre estratégia, é sobre comunicação, é sobre você ter A imagem do empresário. estudos, assim, estudos sérios por trás de uma rede social. Não é só entretenimento como você vê aí. É algo mais profundo. E eu acredito que o pessoal que está assistindo conseguiu absorver muito bem isso. Porque, cara, foi uma aula de marketing aqui hoje, hein? E se você que está assistindo nós até agora, ainda não segue o nosso perfil no Instagram, já segue lá para você poder acompanhar todos os cortes. Se inscreve aqui no canal e já deixa o seu like aqui no vídeo para ele poder alcançar muito mais pessoas. Pessoal, queria agradecer vocês pelo tempo, pelos ensinamentos aqui. Foi uma aula de marketing. Se quiserem encontrar vocês, qual que é o arroba para poder encontrar vocês na rede social? No mundo digital e Build Branding, que é a agência. E o meu é eu, o Marcos Júnior. Boa. Então, se vocês quiserem acompanhar lá, a câmera central agora, ó. Se vocês quiserem acompanhar lá, só seguir esses feras aqui. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Agradeço vocês. Marcos, tamo junto, cara. Nuno, obrigado, viu? E é isso aí. Você tá com você. Não tem uma vez que eu não tô perto de você, não aprendo alguma coisa. Que bacana. Eu acho que Inclusive, no dia do nosso evento lá, eu vou agradecer de novo, porque eu falei que eu ia ser imensamente grato. A gente fez nosso primeiro evento, o Renan estava lá como convidado mesmo. convidado. Levantou e deu uma aula de graça ali pro pessoal do que é funil, do que é processo. Então, hoje foi só mais uma extensão daquele dia lá. Eu acredito que nós crescemos quando a gente troca conhecimento. E eu gosto tanto de transbordar quanto eu gosto de absorver também. Acho que todo mundo tem algo para poder ensinar. E é assim que a gente cresce, que a gente evolui. Pessoal, é isso então. Tamo junto. Até o próximo episódio. Valeu!